Atier. Eu não vou falar no currículo dela, porque é muito longo, e eu acho que também é muito chato essa história de estar lendo currículo em palestra. Mas eu diria que Lourdes é uma socióloga e educadora reconhecida nacional e até internacionalmente. Ela faz palestras por todo o Brasil e esteve no Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, que é promovido pelo sistema FEComércio, Senac, Sesc Pernambuco. Em 2019, estivemos juntos, e também esteve no Colégio Dom, dando formação para os nossos educadores. Lourdes é, por excelência, uma formadora do LIVE, o Laboratório Inteligência de Vida, que é um programa pelo qual o Colégio Dom tem um grande entusiasmo, já é o nosso 3º ano de funcionamento. Eu, particularmente, nos últimos 2 anos, dei aula no 6º ano, dei aula no 8º ano, infelizmente, esse ano, por questões de tempo mesmo, da gestão da escola, eu não estou conseguindo dar aula, mas continuo acompanhando muito de perto. Então, o tema que eu acho que é muito sugestivo para o momento que a gente está vivendo, toda a sociedade brasileira e mundial está vivendo, que é esse período de pandemia, é o seguinte: a escola chegou em casa, e agora? O que fazer? Então, Lourdes Atier, seja muito bem-vinda e uma excelente palestra para você e para todos nós. No final, ela vai abrir, quando achar necessário e conveniente, para que vocês possam fazer as perguntas e tirar as dúvidas. Se quiser, também pode mandar algumas perguntas e algumas colocações pelo chat durante a palestra. Ok, pessoal? Lourdes, agora é com você. Eu só vou pedir que todo mundo desligue o microfone para não dar interferência. Tá bom? Isso, perfeito. Muito obrigada pelo convite, Arnaldo. Eu me sinto, antes de mais nada, uma amiga sua e da sua escola, que eu tive o prazer de conhecer, e eu, ainda mais aonde está situado, com aquele marzão em frente, assim, que é um privilégio sem fim. E, enfim, mas que agora está todo mundo só olhando pela janela, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, quero dar boa noite também para todo mundo, agradecer por arrumar um tempinho, ainda mais numa sexta-feira. Sexta-feira a gente já está para lá de Marrakech, porque essa vida que só dentro de casa está todo mundo trabalhando muito mais, então está todo mundo muito cansada, e eu estou vendo algumas caras aí, estou achando as caras ótimas, nem tão com cara de cansado, eu estou aqui um caco, até tive que comprar um negócio que nem uma nave espacial, assim, porque eu não aguentava mais esse negócio metido no meu ouvido, que eu estava já a ponto de enlouquecer, então agora eu estou aqui com minha orelha protegida. Então, quero dar boa noite para vocês, e eu estou aqui para a gente pensar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, e, acima de tudo, que a gente pense um pouco o que a gente está aprendendo com tudo isso, né? E o que, nesse momento, com essa aprendizagem, o que a gente tem que eliminar, e o que a gente tem que potencializar. É muito importante que a gente pense isso. Eu tô falando, de um modo geral, como o Arnaldo falou, eu viajo o Brasil inteiro. E agora eu estou viajando, eu sigo viajando até mais, só que agora eu estou viajando não mais pela asa do avião, estou viajando pela tela do computador. Então, isso tem me possibilitado conhecer, ter uma panorâmica muito grande do que está acontecendo no Brasil, porque todos os dias eu estou falando 4 vezes, uma média de 3, 4 vezes. Então, eu estou tanto conversando com muita gente da rede pública quanto da rede privada. Antes de vocês agora, eu estava com todos os diretores da rede de Joinville, que é uma rede grande, que tem quase 200 escolas, e nós estamos conversando com os diretores. Então, o que eu vou falar aqui é muito resultante do que eu estou vendo que está acontecendo pelo Brasil, e algumas coisas que estão acontecendo fora do Brasil, que servem não para a gente copiar, mas para a gente, porque eles estão
eles estão mais adiantados que a gente nas etapas do Covid-19 e que a gente pode pensar a partir do que eles estão fazendo o que vai chegar para a gente. Então, eu tô falando que a gente está vivendo em 3 ondas. A primeira onda foi quando a gente, antes dessa primeira onda, a gente vinha num pique de vida excessivamente acelerado e ocupado. O nosso mundo era um mundo de um excesso de consumo, de um excesso de atividades, de um excesso de trabalho, tudo era muito, né? A gente consumia demais, a casa da gente cheia de coisas demais, as crianças com atividades demais, a escola com lições demais, e a gente atolada, porque se você falasse para alguém que era, por exemplo, aposentada, as pessoas te olhavam com uma cara horrível, como se você fosse um ser que já está com o pé na cova e vai morrer. Então, o que tinha valor era que você está muito ocupado. Se você falasse, eu sou professora, a pessoa dizia, mas o que mais? Você tinha que falar, eu sou professora, acordo às 4 da manhã, vou para uma escola, depois vou para outra, aí corrijo, aí não sei o quê, final de semana tem... Você tinha que falar muito. Então, a gente estava vivendo nesse tempo do muito. Bom, de repente, embora a gente tivesse uma menina chamada Greta Thunberg, que estava na Suécia, avisando que a nossa casa estava pegando fogo, a gente achou que as questões ambientais estavam lá para frente, que não iam pegar a gente agora. De repente, acontece o inimaginável. Ficamos trancados em casa e começamos a primeira onda da pandemia. A primeira onda foi descobrir que, de fato, a casa está pegando fogo, mas não com fogo, como a Greta tinha falado, mas por um vírus que não tem fronteira. Pegou em país rico, país pobre, foi chegando, não havia fronteiras, como chegava, como se reproduzia, todo mundo estava fazendo algo pela primeira vez. Eu me lembro, não sei se Arnaldo se lembra, mas ele estava lá, em 2018, o LIVE fez o Congresso do LIVE, tinham várias perguntas para as pessoas responderem. E um dos painéis tinha uma pergunta e as pessoas respondiam botando post-it. E uma das perguntas me deixou muito impactada, que era assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu fiquei bem mexida com essa frase, eu vou repetir porque ela é complexa. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu tinha acabado de chegar no Congresso, o Arnaldo está dizendo que lembra, e eu estava com o professor Lino de Macedo, que também eu ia falar numa mesma mesa que o Lino. E eu tinha ido de São Paulo, que eu sou carioca e moro em São Paulo, moro aqui em São Paulo. Aí eu falei, Lino, quando terminar o Congresso, vamos lá e ver o que as pessoas responderam. E quando eu fui ler as respostas, as pessoas responderam que o que elas tinham feito pela primeira vez era tudo coisa de muito tempo atrás. Quando eu andei de bicicleta, aprendi a andar de bicicleta, quando eu tive meu primeiro filho, quando eu casei, quando eu andei de navio, quando eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, eram coisas lá. Pois agora a gente mergulhou de cabeça para fazer coisas pela primeira vez. E o mundo está fazendo coisas pela primeira vez. Né? Então, essa primeira onda, que foi todo mundo em casa, a gente descobriu muitas coisas. A gente descobriu, por exemplo, que a gente coabitava em casa, mas não convivia. Né? A gente corria de um lado para o outro e tinha mais tempo no final de semana, mas quando todo mundo foi para dentro de casa, a gente começou a ver o tamanho das encrencas. E o que a gente viveu nessa primeira onda era muito resultado do que
vinha na pré-pandemia. Então, os casamentos que estavam entrando água, que estavam em crise, caíram em desgraça. Os casamentos que estavam relativamente tentando se estruturar, reforçaram. Encontraram pontos de convergência. Os pais que não conseguiam educar seus filhos, que os filhos eram meio sem controle, na hora que foi para dentro de casa, a vida se tornou verdadeiramente um inferno. Os pais que entendiam melhor o seu papel como autoridade, conseguiu se organizar. Então, é uma coisa inédita, mas o período da pandemia é muito resultado do que a gente plantou antes da pandemia. Então, a gente pode dizer que essa primeira onda é um momento de potencializar tudo. Tudo foi potencializado. De repente, a gente teve que conviver, e essa convivência teve que ter regras. Porque as pessoas que nos ajudavam em casa não estavam mais lá, e a gente teve que trabalhar, né? Quem estava trabalhando de forma remota, a gente tinha que estudar com as crianças, a gente tinha que cozinhar, a gente tinha que limpar a casa, a gente tinha que conviver, a gente tinha que... E quando dava aquela hora que a gente não queria ver ninguém e não podia ir para a rua? Com aquele momento que você diz, ou eu saio ou eu mato alguém, e você não pode sair. E tem que ficar dentro de casa. Né? Então, a gente foi descobrindo muitas coisas nesse momento, nessa primeira onda. Uma das coisas que a gente teve que aprender é ter paciência. A gente teve que buscar uma dose de paciência, entender que a gente não podia tratar as coisas a ferro e a fogo. Não adianta, e o estresse o tempo inteiro levava a um nível de adoecimento muito grande. E a gente começou a perceber que a questão da saúde mental era muito importante. Algo que, por exemplo, o Liv já vinha trabalhando com as habilidades socioemocionais, agora entrou de cabeça. Eu tenho que entender qual é o meu limite, eu tenho que respeitar os meus alunos, meus filhos, porque nessa primeira onda, as redes públicas e privadas de ensino tiveram movimentos muito diversos, diferentes de outros países, que fez tudo igual porque tinha uma orientação, então o país inteiro fez igual. Nós estamos no Brasil nesse desgoverno. Então, temos um MEC absolutamente incompetente. Então, cada estado foi funcionando de um jeito, dentro de cada estado, cada município, teve estados que o governo estadual tinha sintonia com os governos municipais, tem lugares que o governo estadual fala uma coisa e o municipal fala outra, tem de tudo. Então, não houve uma diretriz comum para o país inteiro. Então, o que aconteceu? A gente viu as escolas privadas, de um modo geral, elas imediatamente saíram mandando tarefa para os alunos. E a rede pública ficou tentando entender o que estava acontecendo. Então, o que eu verifiquei? A rede pública demorou para engatilhar, no Brasil inteiro, tá, gente? Eles se tocaram que quando fecha a escola, tem muitas crianças que deixam de comer. E aí eles se deram conta que a escola podia fechar, mas a comida tinha que chegar, porque a fome não espera. E aí eles começaram a mergulhar numa profunda burocracia para o governo federal liberar a verba para chegar comida para todos os alunos. E nesse momento de chegar a comida, a gente viu que ensinar deu um gap, né? Então, já na primeira onda, a gente conseguiu perceber
que as desigualdades sociais vão aumentar quando essa pandemia passar, e as desigualdades do ponto de vista da educação também vai aumentar. A rede particular vai se afastar ainda mais da rede pública. E o que a gente viu é que, enquanto a rede privada atolou os alunos de tarefas, dando uma sobrecarga muito grande, a rede pública abandonou, porque não mandou nada. Então, nem atolar e nem abandonar são as condições ideais. Aí, passado esse primeiro momento em que a escola fechou e a gente descobriu que a escola não é só um prédio, né? A escola ela é mais do que o prédio, e a escola foi para casa, a gente também teve que descobrir que, embora a escola fosse para casa, a casa não é escola. E, embora as crianças estivessem fazendo, e os jovens, lições em casa, os pais não são professores. E aí, nesse período, foi um período de muito embate, muita encrenca. As crianças... E eu posso dizer para vocês, de tudo que eu tenho lido, de tudo que eu tenho estudado, quem mais perdeu nesse processo todo foram os alunos. E a gente, por isso que eu estou dizendo que uma das palavras fundamentais que a gente tem que tatuar no pulso é paciência, porque pensem vocês que os estudantes, pequenos ou maiores, eles vêm de uma vida, de um único jeito de viver, porque nós, que já somos adultos, nós vivemos a nossa infância, não sei se todo mundo, mas eu acredito que grande parte, viveu uma infância em que ia à escola, mas não ficava só na escola, a gente tinha a rua para brincar. Né? Então, a gente brincava na rua, então a gente tinha a turma da escola, a turma da rua. Na rua você tinha o do bairro, da rua perto, da rua mais longe. A gente tinha os colegas da outra escola, que era do mesmo bairro. A gente tinha os colegas do catecismo, da igreja. A gente tinha os colegas do clube. Então, a gente tinha N possibilidades de brincar na rua. Né? Então, a escola não era o único lugar que socializava. O tempo passou, as ruas ficaram perigosas, os pais se ocuparam mais e a escola passou a ser o único espaço de socialização de crianças e jovens. E o que aconteceu? As crianças e os jovens passaram a permanecer um grande espaço de tempo na escola. Por quê? Ficava mais prático para os pais. Eles faziam todas as atividades na escola, a escola oferecia uma educação mais global, né? Porque a família não tinha que deslocar para multi-atividades, era mais confortável. Agora, eu digo para vocês como especialista, e eu falo isso muito antes da pandemia, isso não é bom para as crianças nem para os jovens, porque a gente ensinou para essas crianças e esses jovens que eles só existem como estudantes. Eles não existem como pessoas, porque eles vão à escola, eles têm tarefa da escola, eles passam o dia na escola, eles ficam o tempo inteiro na escola. Quando eles vão para casa, eles perdem, porque justamente eles estavam acostumados a um tipo de vida em que, para aprender, eles iam para um lugar chamado escola, para aquele prédio. E naquele prédio existe um adulto ou vários adultos que olha para eles com atenção, que cuida deles, que sabe o nome deles e que tem uma relação com eles para além da mãe, do pai, do avô, do tio, todo mundo. É uma relação que a família não se mete. É uma relação desses adultos com essas crianças ou jovens, que é uma relação que ora dá parabéns, que ora dá bronca, que ora briga, que ora acalanta, mas, enfim, é alguém que olha
que olha atentamente para ele. Além disso, um outro aspecto, além de ter esse adulto ou vários adultos que cuidam dele e que ele está num espaço que ele conhece bem e que não é a sua casa, ele também aprendeu que a melhor coisa é que ali também ele aprende com os amigos. E a relação com seus amigos é muito boa, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. De repente, essa criança e esse jovem perde tudo isso. Perde o prédio, perde o olhar do professor ali no tocar, perde esse aprender de forma coletiva com os outros amigos, perde o contato com os seus amigos. Então, assim, eles perderam muito, gente. Eles perderam, e a gente tem que entender isso com muita atenção. E aí a gente tem, assim, um divisor da criança pequena para o adolescente. Porque os adolescentes, se tem algum pai ou mãe aqui que está me ouvindo, que é adolescente, que tem filho, adolescente em tempos de pandemia, eu quero dizer que eu vou rezar uma Ave Maria para vocês essa noite. Porque eu vou dizer, se aguentar um adolescente é difícil, sem pandemia, justamente na hora que o adolescente faz parte do desenvolvimento dele, ele precisa se afastar do pai e da mãe, ele precisa, para ele se entender como sujeito, ele precisa estar muito mais próximo dos amigos, é justamente nessa hora que ele tem que ficar internado no mesmo lugar com o pai e a mãe. E ainda fazendo tarefa. Então, é difícil, gente. É muito difícil. Então, vocês têm que ter muita paciência nesse momento. Muita paciência para entender que se para a gente é difícil, muito pior para eles. E para as crianças pequenas, o que eu tenho visto, e isso é um dado real, muitas escolas de educação infantil vão quebrar. Já estão quebrando. Por quê? Porque é muito difícil, não tem... A educação remota para a criança pequena não faz o menor sentido. Né? É muito diferente da tarefa que você dá para os alunos do fundamental para as crianças de educação infantil. Tem que ser uma coisa muito mais leve, muito mais pensada, não é aula, tem que ser uma coisa muito mais cuidadosa. E se essa família é uma família bacana, estruturada, essa criança pequena ela está tendo oportunidade de conviver com os pais como nunca conviveu. Então, isso está sendo para muitas famílias, eu tenho visto, eu tenho escutado isso muito, inclusive do meu neto, que tem 3 anos, que um dia desse ele falou para minha filha, mamãe, eu acho que eu não preciso mais voltar para a escola. Porque ele está no melhor dos mundos, né? A minha filha trabalha demais, só chegava em casa ele já com poucas horas para jantar e ele dormir, e agora ele mesmo ela trabalhando em casa, e o pai também trabalhando em casa, ela tem a oportunidade de fazer todas as refeições com a família, tem a oportunidade de ver que os pais estão trabalhando, mas tem hora que eles brincam, o Joaquim está tendo a oportunidade de cozinhar, está tendo a oportunidade de costurar na máquina de costura, está aprendendo a pregar batom, pregar botão, costurar botão, está aprendendo a fazer experiências, muita leitura, muita brincadeira. Então, ficar em quarentena dentro de casa é muito prazeroso. Então, essa é uma questão que a chegada dos pequenos vai ser mais difícil.
Então, esse momento que a gente está vivendo, que eu estou chamando de segunda onda, é quando a gente. Porque na primeira onda, todo mundo entrou e o discurso era assim: oi, olha aqui, já vai passar, tudo bem, já vai passar. E a escola também achou que já ia passar, e a gente achou que vamos estruturar por um mês, só que não passou. Né? E agora a gente não sabe mesmo quando vai passar. Então, essa segunda onda é a marca de dizer: ei, e aí, passa quando? Já não sabemos quando vai passar. Segunda-feira, o ex-ministro Mandetta deu uma entrevista na Folha de São Paulo, assustadora. Ele falou: se a gente considerar todos os relatórios que eu tenho recebido, todas as pesquisas no campo da saúde, e analisando os dados do Brasil, analisando cientificamente, eu posso afirmar que o Brasil está apenas vivendo 1/3 da sua pandemia. Ou seja, nós temos pela frente 2/3 ainda para ser vivido. Como a gente sabe que a vacina não será descoberta esse ano, o Mandetta falou que nós temos 2/3 para viver, o que significa, se a gente der muita sorte, a gente passa a ter uma vida no novo normal, que o normal não será mais como foi 2019, esse novo normal vai começar a ser desenhado para setembro. Então, isso traz um desafio enorme para a gente, né? Em termos de estar em casa, em termos da aprendizagem desses alunos, em termos das relações familiares. Agora, também é um tempo de oportunidade. Um dia desse, eu estava assistindo uma live não, era no YouTube, eram 3 cientistas muito importantes no campo da neurociência, dando entrevistas sobre esse tempo que está acontecendo. E assim, eram 3 estrelas muito importantes. Então, e entre as 3 estrelas tinha a maior estrela de todas, que não sei se vocês conhecem, que é o Siddhartha Ribeiro, de Natal, e que ele é um dos maiores neurocientistas do Brasil hoje. E o Siddhartha, e quando chegou na hora do Siddhartha, o entrevistador falou: então, Siddhartha, conta para a gente o que você está aprendendo desse momento da pandemia, esperando que ele fosse falar das milhões de conexões cerebrais que nós estamos fazendo. Ele virou e falou: olha, eu estou descobrindo que eu sei lavar banheiro. E olha, quer dizer mais, eu sei lavar bem um banheiro, tá? Comecei lavando mal, fui me especializando. Hoje eu tenho prazer em limpar o banheiro, porque na tarefa aqui de casa coube para mim os banheiros, e me dá prazer de limpar banheiro, porque é minha parte no trabalho da família, cada um está fazendo alguma coisa. Eu fiquei tão impactada com isso, porque a vida está mostrando para a gente isso. A vida é menos, é menos. É feito de coisas simples, né? Então, ele é um hiper cientista, mas nesse momento, a coisa mais relevante que ele pode fazer é lavar um bom banheiro, né? Porque de nada adiantou tudo que a gente consumiu. De nada adianta a gente ter agora um armário cheio de roupa que a gente não está usando. De nada adianta a gente abrir o armário da cozinha e descobrir que tem 20 panelas e que a gente vai fazer um esforço enorme para só usar 3, porque senão vai ter que lavar todas as outras. A gente não precisa de 20, né? De nada adianta ter o carro do ano se a gente não pode usar esse carro, né? Então, de nada adianta eu ter aquela quantidade absurda que eu tenho em casa de tudo, porque eu preciso de menos. Então, é isso que a gente está aprendendo agora. De nada adianta eu encher a geladeira de comida, porque vai estragar.
né? Eu tenho que ficar atenta a isso, né? Eu tenho que entender que eu estou vendo uma mãe dando um banho numa menininha agora. Ela deve estar me ouvindo e está dando banho, é isso? Certo? Muito bem, isso mesmo, gostei de ver. Está trabalhando e está ouvindo, é isso mesmo, é assim, é multitarefa que a gente é. Parabéns. Então, a gente tem que entender. Então, eu estou dizendo que a gente precisa ter paciência, eu estou dizendo que o que a gente está aprendendo pela primeira vez é o menos vale mais. A gente tem que entender, a Silvana acabou de escrever isso, na hora que eu falei, a Silvana escreveu, muito bem. A gente tem que entender uma outra palavra que a gente está aprendendo agora, que é cooperação ou colaboração. Essa palavra é muito importante porque a gente está vendo que essa vacina, por exemplo, para acabar com o Covid-19, ela não pode ser feita por um país sozinho. Ela vai ser resultado de um esforço mundial. Tem cientistas do mundo inteiro tentando descobrir a vacina. A gente está vendo na pandemia como os países estão se ajudando, né? A gente está vendo em cada cidade, quando o poder público está falhando, como as pessoas estão criando redes colaborativas, os empresários doando cesta básica, as vizinhas se ajudando, né? A gente está vendo que uma coisa que a gente nem sabia quem era o nome da pessoa daqui do lado, da vizinha, agora a gente está vendo que a gente se preocupa, né? De repente, quando fechou, eu fiquei imediatamente preocupada com o meu porteiro para saber como é que ele estava vindo para o prédio e se ele estava precisando de alguma coisa, que eu estava em casa, que ele podia contar comigo. Quer dizer, a gente começou a ter que, nesse isolamento, em que eu não posso estar com meu pai e minha mãe, para quem tem pai e mãe, eu não posso estar com os meus idosos, mas houve muita aproximação. Eu escutei muita gente falar que está conversando mais com os amigos, que não tinha tempo, conversando mais. Teve gente que está conversando mais com os seus pais, os seus filhos estão falando mais com os avós. Então, a gente está se voltando. Eu vou chamar isso, que eu gosto dessa palavra, a gente está ficando encarnado. A gente era desencarnado. A gente, antes da pandemia, a gente era completamente desencarnado. A gente fazia coisa que não sabia nem porque estava fazendo. A gente saía da sala, ia para o quarto, parava, falava, o que eu vim buscar aqui mesmo? Que eu não lembro. Que não lembrava, abria a porta da geladeira, ficava olhando, achando que a comida ia pular, se ele sabia porque abriu a porta da geladeira, olhava para a cara das pessoas e dizia, mulher, eu tinha um negócio importantíssimo para te falar, agora não estou lembrando, perdia tudo em casa, onde está a chave, onde eu botei a chave, onde não sei o quê, onde não sei o quê. A gente viu que a gente estava desencarnado, e as crianças mais ainda, porque embora a Sociedade Brasileira de Pediatria informe que antes dos 2 anos a criança não deve ter acesso a nenhuma tela, inclusive a televisão, o Brasil é um dos países que as crianças têm o maior tempo de permanência na tela, seja no computador, a gente está entre os primeiros, seja pelo computador, seja pelo tablet. A coisa mais comum, a cena mais comum antes da pandemia, era a gente chegar num restaurante e ver até bebês olhando para algum tablet, quando tem milhões de estudos da neurociência mostrando as sequelas que isso gera. Porque a gente desencarnou as crianças. Era para não perturbar a gente. Né? No aeroporto, a mesma coisa, 1000 vezes. Era um adulto com celular, outro adulto com celular, e a criança com celular, não tem ninguém conversa, a gente parou de conversar. Olha que doideira, a gente parou de conversar. Com a pandemia, que a gente foi para dentro de casa, a gente começou a ter que conversar. Né? A gente teve que aprender a respeitar o outro, e isso é muito importante. A escola pode propor uma atividade super bacana,
A escola está fazendo o melhor, mas a criança tem o direito de não querer fazer. Ela tem o direito de se sentir mal naquele dia e não querer. Ela tem o direito de se sentir irritada, ela tem o direito de se deprimir, ela tem o direito de chorar muito, ela só não tem o direito de ter dúvidas de quem é a autoridade dentro de casa. Quer dizer, vocês têm que acolher tudo o que acontece, mas vocês não podem abrir mão da autoridade. E o tipo de autoridade de vocês, também vocês escolhem. Vocês podem ser uma autoridade autoritária, daquela que manda e dá porrada, ou ser uma autoridade democrática, que escuta, né? que dialoga, né? Mas que não abre mão da sua autoridade. Ou ser uma autoridade espontaneísta, daquele tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cada um faz o que quer e dane-se e pronto. A gente escolhe qual autoridade que a gente quer. A outra coisa que a gente descobriu nessa segunda onda é a importância da escola. Não há possibilidade da humanidade avançar sem a escola. A escola foi para dentro de casa, mas não significa que a escola não está cumprindo o papel dela. Se a criança fica 6 horas, 4 horas, 8 horas na escola e em casa ela tem 2 horas de lição, não significa que ela está aprendendo menos. Significa que existe uma equipe de pessoas especializadas que estudam como os seres humanos aprendem e que sabem o que é melhor para aquela idade, para aquela criança. Então, hoje, a pandemia está ensinando para a gente que não é o resultado. Tudo que a gente tinha na escola, o planejamento, o currículo, o BNCC, ano letivo, 200 horas, 800 horas, acabou tudo por água abaixo. A gente não sabe mais de nada. Nada. O MEC sequer assinou o que o Conselho Nacional de Educação definiu quando não tem obrigatoriedade de 200 dias. Está mais de mês isso na mesa do ministro, que não é assinado. Então, a gente não sabe nada, a gente não sabe se o ano letivo termina em dezembro ou se vai entrar por 2021. A gente não sabe. Então, a única coisa que a gente sabe, com a maior certeza, é que as crianças e os jovens não podem perder o encantamento por aprender. E se eles ficarem muito estressados, a perda vai ser muito grande. Por que a gente está falando isso? Porque nenhum país avança sem a escola, sem a educação. A gente está vendo aí os países que melhor se saíram na pandemia, que deram um show, tipo Nova Zelândia, Singapura, Dinamarca, Alemanha, esses países que melhor conseguiram controlar, que fizeram o isolamento correto, que as pessoas obedeceram e que tomou as medidas certas na hora certa, são justamente os países que têm os mais elevados índices de escolaridade. E, além de ter altos índices de escolaridade, são também os países que tem a menor desigualdade social. E olha o que aconteceu no Brasil. Nós temos baixíssimo nível de escolaridade no Brasil e olha como a gente está enfrentando a pandemia, no caos. Nem usar máscara, as pessoas... Hoje eu estava vendo, o Belém está de lockdown. E com o lockdown, todo mundo no mercado fazendo compras. Quer dizer, tem uma coisa de transgressão, de falta de educação, falta de consciência, né? Aonde a gente aprende isso? É na escola. É na escola. Então, assim nós estamos na segunda onda, entendendo o valor da escola, redimensionando o papel da família, ocupando os lugares que a gente nunca ocupou, conhecendo melhor cada canto da casa, com todas as angústias, porque a gente sabe que após pandemia, o Brasil vai entrar numa recessão violenta, ninguém tem dúvida disso, porque a Alemanha, que é o país mais rico da comunidade europeia, declarou recessão, e essa semana o Japão
declarou uma recessão técnica. Imagina 2 países que estão entre os mais ricos dos mais ricos do mundo, decretaram recessão, que dirá a gente, e com a gente mais brava ainda, porque o governo já falou que não pode mais, além dessas 2 ajudas de R$ 600 aos mais vulneráveis, não tem condição de dar mais nenhuma parcela, e então significa que justamente os vulneráveis serão os mais prejudicados. Então, a gente vai entrar com isso na terceira onda, quando a escola abrir. E quando a escola abrir, a escola será completamente diferente da escola que os alunos deixaram antes da pandemia. Pela questão do isolamento e pelos protocolos sanitários, a tarefa agora das escolas, as escolas já estão trabalhando nisso, é como será a volta. Quem volta primeiro? Porque aqui, de novo, o governo até agora não deu nenhuma diretriz e nem vai dar, porque não deu em momento algum. Então, por exemplo, a Espanha, exatamente, Júlia, as pessoas vão ter medo de se aproximar. A Espanha, por exemplo, já decretou que todas as crianças e jovens, toda a educação volta em setembro. Portugal resolveu que primeiro voltava agora, e voltou agora, os do ensino médio, os maiores. A Dinamarca optou por voltar primeiro os pequenininhos. Aqui no Brasil, a gente tem feito muita discussão sobre isso, porque, do ponto de vista de pensar no trabalho dos pais, seria melhor voltar os pequenininhos. Do ponto de vista da saúde, os médicos dizem: deixa os menores por último. Então, os pais também estão com muito medo de voltar para a escola, de voltar os pequenos para a escola. A escola vai ter que ter protocolos de saúde muito bem definidos, com relação ao distanciamento, que as crianças vão precisar manter o distanciamento. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai fazer uma educação bimodal. O que é isso? A metade dos alunos vão ficar na sala com o professor e a outra metade porque vai ter que manter o distanciamento. Então, outra metade vai fazer outras atividades, seja atividades remotas, seja assistindo um filme, seja com uma aula remota, seja por um jogo, né? A gente não sabe. Cada escola vai arrumar o que fazer, considerando os seus espaços físicos, a quantidade de aluno, o número de funcionários que tem, né? Porque vai ter que ter um cuidado muito grande com relação ao álcool em gel, à limpeza, o que a Europa está dizendo. Os brinquedos de parquinho, nem pensar em usar, não pode serem usados porque teriam que ser higienizados. Então, assim, a volta não vai ser fácil. A escola vai estar mudada e nós também vamos estar mudados. Então, essa volta, eu tenho falado para as escolas, a volta não pode ser um clima de festa. Ei, cartaz, bem-vindo, vamos fazer uma festa cheia de bola, nada disso. A gente vai ter que receber a todos com muito cuidado. Além de manter o distanciamento, né? A gente vai ter que ensinar para as crianças, os jovens que vivem agarrados, né, como colocou aí, e as crianças pequenas, como é que a gente vai dar limite quando eles trocam a chupeta, se agarram, se beijam, tiram uma coisa da boca, põe na boca de outro? Nós vamos precisar de uma atenção muito especial sobre isso, e aí tem um elemento assim que é fundamental, que a gente está vendo também na pandemia. A parceria família-escola nunca foi tão importante. Eu vi muitas crises pelo Brasil, dos pais não querendo pagar mensalidade, porque o filho não tinha aula 4 horas,
eu acho que todo mundo pode negociar a mensalidade se estiver passando por um momento difícil. E eu tenho certeza que a escola tem escuta para isso. Mas a gente não pode querer se dar bem num momento de crise. Então, assim, é hora da gente reforçar o vínculo, a escola confiar, agora que a escola está dentro de casa, a escola confiar nas famílias, que as famílias estão fazendo o melhor, que pode não ser o melhor que a professora gostaria, mas é o melhor possível. E se tem algo que a gente está aprendendo nesse momento, é que a gente não tem mais o 10. Eu queria chegar na escala de 10, mas se eu cheguei na escala de 3, eu tenho que me dar por satisfeita de estar na escala de 3. Não é ficar reclamando o que não tem, é valorizar o que tem. Então, é o momento que a escola precisa confiar nos pais, que os pais estão fazendo o que dá. E a volta, a família tem que confiar na escola, que a escola vai fazer o melhor para receber todos. Porque sem a escola é a barbárie. A escola, aquela ideia que muita gente estava defendendo de educação domiciliar, morreu com a pandemia, porque a gente está vendo que não adianta. A escola é o único local socializador para apresentar para crianças e jovens, seres humanos de diferentes idades, para conhecer o passado, entender o presente e sonhar com o futuro. Não tem outra forma de fazer isso, que não seja pela escola. Eu reforço o que eu estou falando aqui, sem a escola é a barbárie. A gente precisa ser civilizado pela escola, porque a família é um núcleo e, como núcleo, tem suas restrições. Para a gente colocar o ser humano no mundo, vai além do ninho doméstico. Precisa dos outros, precisa da escola para aprender, para viver a frustração, para se sentir rejeitado, para se sentir acolhido, que é os sentimentos que o Livre trabalha muito bem com os alunos. Eu tenho o direito de ter todos os sentimentos. Então, eu tenho, para terminar, para a gente abrir, eu queria dizer para vocês que a coisa hoje que eu estou achando mais importante, além da paciência com a gente mesmo, paciência com os filhos, paciência com todas as pessoas que estão coabitando com a gente, paciência com a escola, paciência com a família. Vamos ter compaixão também. Vamos ter compaixão de dizer que não adianta a gente estar bem se a pessoa do lado não está bem. Não adianta a gente ter uma geladeira cheia se no quarteirão de trás as pessoas estão passando fome. A gente tem que criar redes colaborativas, e eu acho, Portugal tem uma experiência que eu achei linda que eles estão fazendo agora, que eles criaram redes colaborativas de mães. Então, as mães, elas criaram redes, porque aqui no Brasil a gente só conhece a maldição do WhatsApp, né? Que é só porrada pelo WhatsApp. Não, a rede colaborativa de mães é poder ajudar, sabe? Uma mãe que não está conseguindo ensinar o filho, a outra mãe ajuda. Quebrou o computador, quem tem um tablet em casa ajuda. Uma mãe que está precisando ficar no quarto um pouco porque está muito tensa, a outra mãe pode telefonar e conversar, fazer um Skype com as crianças. Uma mãe que está triste, deprimida, outra mãe pode entrar pelo Skype e contar uma história, ou contar pelo WhatsApp, ler um livro. Quer dizer, criar uma rede colaborativa. O mundo está mostrando isso para a gente. A gente precisa criar redes colaborativas, né? O pai também pode fazer sua rede colaborativa. Lá em Portugal é só de mães, mas eu acho que os pais são tão importantes quanto e deve sim ajudar. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse momento, por que nós estamos vivos agora, né? Por que a gente está hoje com saúde, está conseguindo estar em casa?
E isso me faz lembrar o Sebastião Salgado, que uns 3 programas atrás fez uma live, um Roda Viva muito bonito, que ele falou da relevância do trabalho dele. Eu acho que a gente tem que pensar qual a relevância da gente. Qual a relevância da escola nesse momento? Qual a relevância de vocês nesse momento, de estarem vivos e de serem pais e mães, tios, avós? Qual a relevância? Né? É hora da gente focar, e focar na relevância. O que é irrelevante é para a gente jogar fora, não serve para nada. Então, vamos focar no que é relevante, vamos ter paciência, muita empatia e solidariedade e muita compaixão para a gente seguir em frente para um mundo que a gente não sabe qual é, mas uma outra coisa eu tenho certeza, nós vamos sair muito mais fortes. E eu espero que a gente saia como seres humanos melhores. Né? E aí, não sei se fez sentido. Fez sentido? Fez sentido? Fez? Isso. Isso. Se vocês estão vendo, todo mundo escrevendo, com certeza, sim. Muito top. Claro que fez. Obrigada, aplaudindo em pé, Maria Cristina. Muito obrigada. Tem alguma questão que vocês queiram conversar, queiram nesses minutos? Arnaldo, se quer falar algo? Porque hoje nós temos que assistir o Jornal Nacional, porque o Planalto está... Vocês viram, né? O vídeo passou na televisão o dia inteiro e a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Enfim, vocês têm alguma coisa para falar que vocês gostariam de falar? Arnaldo, fica à vontade. Eu tenho. Se você me permite, Lourdes. Em primeiro lugar, eu queria lhe dar os parabéns e dizer que estou muito feliz, muito realizado com o que você trouxe, com as suas contribuições, e quero passar na cara de todo mundo. Eu disse que Lourdes é fera. Estão vendo aí que eu não estava enrolando ninguém, né? É fera. Disse que você falava uma linguagem muito simples, muito acessível, muito sincera e muito direta. E foi isso que a gente viu. Eu queria só fazer, não tem nada que perguntar, Lourdes. Eu queria fazer só um comentário rápido sobre o que você tocou aí. A primeira questão é que, na escola presencial, as mães chegam com a melhor das intenções para deixar o dinheiro do lanche, para dar um recado para a professora, principalmente na educação infantil, e isso é muito natural. Só que a mãe esquece que tem 15 ou 20 ali na sala e que se todo mundo fizer a mesma coisa, não tem aula. E tio Arnaldo fez o seguinte, colocou uma plaquinha. Se precisar falar com a professora, fale primeiro com a coordenação, que ela vai ver o horário mais adequado. Mas o pessoal esquecia da plaquinha, eu acho que a plaquinha virou paisagem, e de vez em quando entrava, e isso causava um certo transtorno na sala de aula. Aí o que é que a gente fez? Colocou um ferrolhinho pelo lado de dentro. Agora, para a mãe falar com alguém entrar na sala, colocamos visores de vidro transparente, claro, não é opaco, porque aí, se alguém quiser falar, a professora vai lá e atende na porta. De repente, a sala de aula ficou dentro da sala da casa do pessoal, ou dentro do quarto das casas. Quer dizer, agora não é a mãe que vai à sala de aula, é a sala de aula com todos os seus alunos e todos os pais que entraram na casa de cada um. E o pior, de todo mundo ao mesmo tempo. Acontece até uma coisa engraçada. Ontem eu mandei um comunicado aos pais dizendo que de vez em quando a gente esquece e fica com uma roupa muito à vontade e esquece que passa na frente da câmera. Não é? Sem camisa, com short curto e tal. E isso aí, para a criançada, é uma galhofa, é uma brincadeira. Mas para o pessoal adulto, né? Então a gente esqueceu que a escola está dentro da nossa casa. E qual é o problema? O problema é que a família começou a perceber o que é que acontece dentro de uma sala de aula presencial. E, em alguns casos, alguns pais se incomodam e querem, até certo ponto, tutelar, não é?
o discurso do professor. Eles gostariam que o professor falasse na sala aquilo que eles falariam se fossem professores. E, na verdade, a prática não é essa. O professor tem formação para isso, ele segue um planejamento, ele tem uma filosofia da escola, ele tem princípios pedagógicos da escola. E hoje, mais do que nunca, nesse momento, pessoal, de aula online, mais do que nunca, escrevam isso, o professor precisa conversar mais, dialogar mais. Nós colocamos, Lourdes, cada aula de 30 minutos para os menores e 35 para os maiores, e depois de cada aula tem 5 minutos. Todas as aulas têm 5 minutos de intervalo. Por quê? Porque são esses 5 minutos que o professor troca de sala remotamente que eles têm para conversar, para conviver. Essa convivência que eles tinham o dia todo na sala de aula, eles têm que ter pelo menos 5 minutinhos depois de cada aula para conviver, para comentar, para se divertir, para contar as novidades. E o professor, olha, uma escola que trabalha com o LIVRE, como o Colégio Dom, que acredita piamente que deve-se trabalhar sentimentos e emoções, não pode ser uma escola fria, não pode ser uma escola seca. Não pode ter aquele professor que chega na aula e do primeiro ao último minuto ele trabalha só com conteúdo. Então, você observe, a escola é, por excelência, um centro de humanismo. Nesse momento de pandemia que as pessoas estão afastadas, literalmente afastadas, mais do que nunca, os professores precisam humanizar esses momentos que eles têm com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Então, não fique pensando, mas o professor não está dando conteúdo nele, está desviando o assunto. Não está. Não está, porque não tem conteúdo mais importante do que ele agregar a turma, do que ele atrair, do que ele motivar, do que ele humanizar a sua aula. Essa é a escola que eu acredito. Essa é a escola que a gente prega e essa é a escola que a gente deseja construir a cada dia. Foi um comentário, acho que eu falei mais do que Lourdes. Peço desculpa, encerrei. Não, eu vou, para encerrar, eu vou encerrar com as suas palavras. Eu acho que o que você está falando, Arnaldo, é o pacto de confiança. Eu tenho visto coisas incríveis com os pais que entram eu vejo dos dois lados. Eu vejo professora que se mete na casa, que diz que a casa está bagunçada, que quer dar orientação onde é que a criança tem que estudar ou não tem que estudar, e vejo também família avaliando o professor, dando bronca em professor, entrando na sala. Isso tudo. Não quero entrar numa discussão de julgamento, eu só quero lembrar que a palavra é cooperação, a gente tem que confiar. O professor tem que confiar nos pais, e os pais têm que confiar nos professores, que eu vou dizer para vocês. Do mesmo jeito que todo mundo aplaude o profissional de saúde, que eu acho que merece, que estão aí numa situação que, nossa senhora, e morrendo, do mesmo jeito que a gente aplaude as pessoas de serviço de base, o entregador, o porteiro, o bombeiro, o lixeiro, ninguém está falando isso, eu já até escrevi para a Globo, mas a gente tinha que organizar todo mundo ir na janela e aplaudir os professores. Porque, olha, eu falo com o Brasil inteiro, eu não vi um professor desistir da sua missão nesse período de pandemia. Professores que não sabiam nem mandar e-mail estão dando aula remota, todo mundo fazendo um esforço enorme. Tem escola que tem plataforma, tem escola que não tem plataforma nenhuma, que é gambiarra, tem escola que está falando por rádio, tem escola que está mandando material em pé, não importa. Está todo mundo fazendo o melhor. E já me avisaram que o Jornal Nacional está começando. Eu quero dizer para vocês, confiem, essencializem a vida, não esquentem a cabeça com bobagem, cuidem da saúde emocional de vocês e da família de vocês. Nós temos um longo caminho para percorrer, que a gente não sabe qual é, e se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente vai enlouquecer.
se permitam a fazer aquilo que vocês gostem, se quer tomar um banho, se banho que te melhora, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, comer um chocolate, fazer uma comida, cuidem de vocês. Não aterrorizem as crianças estão assustadas, não aterrorizem, façam elas confiar na ciência, tem muito cientista trabalhando para resolver isso, e nós vamos resolvendo com união, com muito amor, com muito vínculo, e o que a gente tem que dizer é, olha, eu não tenho que ter resposta para tudo, a gente tem que parar de querer dar resposta para tudo, a gente dá opinião demais, a escola dá opinião demais, a família dá opinião demais, a gente tem que ser menos opinativo e a gente tem apenas que olhar para o outro e dizer, eu entendo o que você está sentindo e eu estou aqui para te ajudar. A gente não tem que dar resposta, a gente tem apenas que ser andaimes, andamiage, como os espanhóis chamam. Ou seja, eu entendo o que você está passando, é difícil mesmo. Como vai resolver, você vai encontrar. Agora, eu estou aqui para te ajudar. Só isso. A gente precisa, nesse momento, de ajudas, né? A gente precisa fortalecer vínculos e laços para a gente sobreviver e sair mais forte, sair confiante na vida, porque tudo vai dar certo, no final sempre dá certo. Eu quero agradecer ao meu querido amigo Arnaldo, aos professores dessa escola maravilhosa, que é o Dom, aos pais pela coragem de ser pai, mãe, tio, avô, nesse momento tão duro que as outras pessoas não passaram e que vocês estão passando. Tenham paciência, muita fé, e a gente segue junto. Eu estou longe, mas eu estou perto. O mundo está assim. Sempre que precisarem, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, e com a certeza que vocês também me ajudarão, se eu assim precisar. Muito agradecido, muito agradecido. Lourdes, sem palavras, só lhe agradecer, e agora eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone e aplaudir você. Tem que aplaudir, realmente. Parabéns. Parabéns, Lourdes. Parabéns. Parabéns, Naldo. Muito criativa. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Boa noite. 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 Boa noite.